qual a sua relação com a Precisa Medicamentos? Senhor senador, eu sou diretora executiva e responsável técnica farmacêutica pela companhia. Vossa Excelência é empregada da empresa? Sim. A que título é sua participação na Precisa? Eu sou uma funcionária da companhia. Vossa Senhoria tem alguma outra atividade profissional? Não. Como Vossa Senhoria, permita-me, a pergunta é remunerada pela Precisa, diretamente ou por meio de outra empresa do grupo? Nada, pessoal? Não, mas... Senhor senador, eu recebo um salário fixo da Precisa diretamente. Como Vossa Senhoria chegou à Precisa? Como se deu as primeiras relações funcionais? Eu fui recrutada pelo setor de RH em 2017, que foi quando eu fui contratada para ser farmacêutica de assuntos regulatórios lá. Alguma empresa de Vossa Senhoria tem alguma relação societária ou negocial com a Precisa Medicamentos ou com órgãos públicos? Não, senhor. O senhor William Santana, Amorim Santana, consultor técnico do Ministério da Saúde, afirmou que já lidou com Vossa Senhoria em outros contratos da pasta. Em função disso, eu gostaria de fazer algumas perguntas. De quais outros contratos com o Ministério da Saúde Vossa Senhoria participou? Nós tivemos contratos com o Ministério através de pregão eletrônico, que também era no mesmo formato de representação, e foram estes, os contratos dos preservativos femininos. Vossa Senhoria também trabalhou para a Global Gestão em Saúde? Não trabalhei para a Global, eu sempre fui contratada da Precisa. Tá. Vossa Senhoria presta serviço para outras empresas de Francisco Maximiano? Prestar serviço, não. Desde quando Vossa Senhoria atua em contratos e licitações junto ao Ministério da Saúde? A nossa primeira licitação com o Ministério foi em, salvo engano, julho de 2018. A primeira foi de preservativos femininos e foi a primeira que nós conseguimos participar porque estávamos aguardando as licenças da Anvisa. Sem essas licenças, nenhuma empresa conseguiria participar de nenhum processo de licitação. Por que a Precisa Medicamentos foi escolhida para atuar na negociação da Covaxin, se a Global Gestão em Saúde já tinha costume de tratar com o Ministério da Saúde? Porque uma e não a outra empresa? Porque a Global ela não possui as licenças, senadora. Até onde eu sei, a Global ela não tem a qualificação técnica para ser uma representante em acordo até com a 8666. E também perante a Anvisa. Então, a Precisa ela tem uma pessoa farmacêutica, ela tem todos os enquadramentos técnicos e as licenças que são necessárias. E ela não foi escolhida. A Precisa que buscou a Bharat na Índia. Quando começaram os contatos exatamente sobre isso, entre a Precisa e a Bharat Biotech? Em junho de 2020, foi nosso primeiro contato com eles. A vacina ainda tinha acabado de entrar na fase 2, então era muito embrionário, mas o primeiro contato foi em junho de 2020. Vossa Senhoria participou de todo o processo de negociação com a Bharat Biotech? Da Precisa com a Bharat? Sim. Exatamente quando se deu, só para... Quando se deu o quê, senador? Desculpa. Os contatos da Precisa com a Bharat Biotech. A parte técnica, a negociação, quando se deu exatamente o quê? Desculpa. Os contatos, para eventualmente a Precisa representar os contatos... no Brasil Tá, entendi. a Bharat nessa negociação. Tá.
Tá, os contatos, senador, são contatos que eles... Não dá para a gente cravar uma data. Eles começaram em junho, conforme a própria vacina foi evoluindo, o estudo clínico da vacina foi evoluindo, os resultados foram saindo, fase 1, fase pré-clínica, nós fomos avançando junto à Bharat. Foi firmado a representação da Precisa em outubro do ano passado. Tá? Mas antes disso já tínhamos NDA assinado, já tínhamos uma série de troca de informações de âmbito técnico, até porque naquele período ainda não se sabia se a vacina seria eficaz, se a vacina seria aceita nem pelo próprio governo indiano. Então, o relato cronológico, nós podemos dizer com relação a ele que os primeiros contatos começaram em julho. Isso. Da Precisa com a Bharat Biotech. Exato. Sim. Como se deu a aproximação da Precisa com a Bharat? Quais foram seus facilitadores? Em que circunstâncias isso começou? Com quem começou? Quem facilitou esses contatos a partir de julho? Senhor senador, a Precisa ela já possui uma relação com o mercado farmacêutico indiano. Eu mesma já estive na Índia em 2019, bem antes de pandemia, justamente porque o nosso contrato de preservativos, ele também é um contrato de produtos de origem indiana. Antes até da minha ida à Índia, já tinha relação desde o final de 2017. Então, devido a esses contatos, e nós temos um departamento de desenvolvimento de relações internacionais dentro da companhia, que eles fazem as buscas desses possíveis fornecedores que não possuem companhias aqui no Brasil, justamente para a gente poder representar, vendo, claro, a sinergia do produto com a atuação no mercado brasileiro.